Olá, hoje eu recebo Gustavo Aranha. Ele é sócio do fundo de investimento Geocapital e ele é responsável pelas relações com clientes e vai conversar com a gente sobre as características do fundo e do cliente dele. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ótimo estar aqui com vocês. Legal. Gustavo, o fundo de vocês é focado em investimento no exterior. Por que o brasileiro deveria, na sua opinião, olhar para os ativos que são negociados em bolsas estrangeiras? Legal. Essa pergunta, os investidores, geralmente é a primeira que ele me faz quando eu chego para falar da Geo. E o meu ponto é sempre, por que não? Porque quando a gente investe em ações, e o nosso fundo é de ações não brasileiras, quando a gente investe em ações, a gente está escolhendo boas empresas para ser dono. E aí eu sempre faço a pergunta ao contrário. Por que quando você está procurando boas empresas para ser dono, que tem capital aberto, você se coloca a restrição de só comprar aquelas que são listadas aqui na B3? Então eu sempre tento ir pelo contrário. E no final é porque o Brasil é 3% do PIB mundial. Então se a gente pensar que estatisticamente as boas empresas estão espalhadas iguais no mundo inteiro, tem uma chance enorme de 97% elas não estarem aqui. Então, tem boas empresas aqui, sem dúvida nenhuma, mas o investidor já tem acesso a essas. E a Geo queria trazer esse outro universo para perto deles também. Faz sentido em que estratégia do investidor? Ter pelo menos parte do capital? Para a gente que só tem ações, para mim em ações é muito claro. Porque, quando, de novo, se você olhar para ações e pensar que você está comprando uma parte dos lucros dessas empresas, e quando você olha para o mundo e vê um mundo super globalizado, quando você compra, por exemplo, no nosso caso, Nike, Disney, Tiffany, Coca-Cola, você está comprando empresas que vendem no mundo inteiro. Então, apesar dela ser americana ou europeia, listada em Milão, ou em Paris, ou em Nova York, você está se apropriando de lucro que vem da Ásia, vem da América do Sul, vem do Brasil, vem do Chile, vem do Canadá. Então, eu acho que o investidor às vezes olha ainda o Brasil como se fosse um cercadinho. E isso vai acabar. A gente já vê os investidores olhando para o Brasil como uma parte do mundo, principalmente em ações. Em ações eu acho que isso é muito claro. Faz sentido olhar para o exterior para diversificar o portfólio, diversificar o risco? Esse é o ponto. Eu sempre digo que o brasileiro costuma diversificar o retorno, né? Ele monta uma carteira de investimentos aqui, ele tem várias classes de ativos, né? E aí ele acha que ele está diversificado. E o que ele está diversificando é o retorno. Então, quando as coisas vão bem, ele tem retornos maiores em uma parte, retornos menores. Mas aí, quando vem uma crise específica do Brasil, em geral, todos esses ativos perdem valor ao mesmo tempo, né? A ação brasileira cai, o real perde valor, os juros abrem, a inflação abre, até o fundo imobiliário nessa hora cai, os multimercados caem, né? E se você tem na carteira um componente que não está associado a esse risco, mas a outros riscos, isso melhora a relação risco-retorno e torna a carteira até mais palatável. Então, eu sempre falo para os investidores que eles deveriam ter uma parte da renda variável deles em Brasil e uma parte da renda variável deles em ativos não brasileiros, para que a relação risco-retorno dessa carteira fique bem melhor. Legal. E qual que é a estratégia do fundo? O fundo, como eu falei, ele busca os melhores ativos que a gente já encontrou. E aqui na Bovespa, acho que são 100 ou 200 empresas listadas, eu não sei exatamente o número, mas lá fora são 71 mil. Só nos Estados Unidos, 8 mil. Então, o que a gente precisou fazer foi construir um processo que nos desse a oportunidade de investir em empresas muito boas. Então, a gente já olhou mais de 350 empresas de uma maneira bem profunda e escolheu as 60 melhores que a gente encontrou até hoje, de acordo com uma graduação que a gente tem internamente do que é uma empresa boa de ser dono. E essas 60 são as elegíveis para o nosso fundo. E dessas a gente só investe naquelas que a gente, comparando com o valor de longo prazo, hoje nos parecem baratas. Mas então o nosso universo tem 60 companhias que, na nossa opinião, são as 60 melhores que já passaram pelo nosso filtro de qualidade. São negociados em bolsas de quais países hoje? Hoje a gente tem basicamente Estados Unidos e Europa desenvolvida, vamos dizer assim. A gente tem empresa listada na França, na Itália, na Suíça, na Escandinávia, de cabeça, nos Estados Unidos em várias bolsas, Nasdaq e New York Stock Exchange. Tem risco cambial? A gente tem 2 veículos aqui no Brasil, né? Os investidores, vários deles já entenderam, são os nossos investidores, já entenderam a vantagem de ter ações não brasileiras, não listadas na B3 na carteira deles, mas tinham sempre às vezes ainda a questão cambial, mas eu não quero ter o câmbio, eu quero ter o câmbio, né? Eu quero ter se dupla proteção ou não, eu só quero ter a diversificação da empresa, mas não a da moeda, né? Então a gente hoje tem nas plataformas de investimento
um fundo que chama GEO Empresas Globais, esse tem risco cambial, e a gente tem um outro fundo que chama GEO Empresas Globais em reais, esse é redeado, esse não tem exposição ao dólar. Então, no final, a gente quer dar para o investidor a escolha, ele pode investir na moeda que ele quiser, mas ele vai ter aquela exposição a esses ativos que eu comentei. Legal. Quando você falou, vocês escolhem entre 60 empresas. Não necessariamente você tem sempre essas 60 empresas. Não. Como é que é a escolha? A gente não tem as 60 empresas, esse é o nosso universo elegível. Dessas, a gente vai comprar as que estão muito baratas. A estratégia da GEO é muito simples, é escolher um grupo de empresas muito boas, na nossa opinião, e aqui a gente gasta 80%, 90% do nosso tempo qualitativo dos analistas é para ter certeza que essas são as melhores empresas que a gente conhece, só que a gente só quer comprar quando elas estejam baratas. Então a gente tem uma segunda métrica, tem essa métrica da qualidade, mas tem uma segunda métrica que é comparar o preço que ela está sendo negociada hoje em bolsa com o valor para o longo prazo. E longo prazo para a gente tem nome, é 5 anos. Então para 60 empresas eu tenho uma opinião de quanto ela deveria valer, de acordo com toda a minha metodologia de valuation, daqui 5 anos. Quanto maior essa diferença, a gente olha um retorno potencial melhor para ela. Então, quanto maior essa diferença, maior a chance e maior o peso dessa empresa no meu portfólio naquele momento. Se a ação começa a subir, essa diferença vai diminuindo. Então, eu vejo menos retorno para frente, ela vai perdendo valor dentro do meu portfólio até que ela sai. Então, no final das contas, é um processo que faz o que é tão difícil fazer, que é comprar quando está barato e vendendo quando vai ficando mais caro. E vocês têm uma inovação no mercado de fundos no Brasil que vocês gostam muito de olhar o retorno para frente, porque um erro dos investidores é escolher um fundo olhando o retorno passado. Me fala, e tem até um nome, que é o baratômetro, isso, né? Me explica como é que funciona. Tá, esse é um conceito que a gente tem desde o começo, ele era super meio de brincadeira, a gente tinha lá um papel, mas como a gente, e hoje ele virou oficial e uma ferramenta que a gente usa mesmo com os investidores, né? Como a gente tem o nosso portfólio, hoje, por exemplo, são em torno de 15, já teve 25, depende dessa questão da dinâmica do preço, mas como a gente tem lá no portfólio algumas ações dessas 60 e caixa, eventualmente, quando tem, e a gente tem essa ideia de quanto cada uma dessas empresas deveriam valer daqui 5 anos, eu consigo, de uma forma teórica, trazer para um número de retorno esperado médio do meu portfólio. Por que eu falo teórico? Porque o número não é exatamente o que é esperado, porque estamos falando de renda variável, mas ele é, comparativamente, muito valioso. Por quê? Porque ele mostra o quanto a carteira da GEO, naquele momento, está barata. Por isso que a gente brincou e chama de baratômetro. Então, em momentos em que o nosso fundo está indo bem, o mercado está indo bem, tudo vai subindo, em geral, o que acontece com o baratômetro? Ele vai caindo. Por quê? Porque as ações estão ficando mais caras. E essa dinâmica de preço não deveria, e ela não atualiza o nosso valor de longo prazo, a não ser que tenha uma coisa específica. Mas, no geral, quando é só uma questão de preço, você vai vendo um retorno, a gente chama de yield, um yield menor para frente. Então, você vai vendo um baratômetro menor. Nas crises, como em dezembro, o baratômetro chegou no máximo, que foi 16. A gente nunca tinha visto naquele ponto. Então a gente fala para o investidor, investe porque o baratômetro está mostrando que está no momento bom de investir. Embora se ele pegue a lâmina, vai estar no momento que para ele vai dar medo de investir, porque está caindo. Você gosta de sugerir aos seus clientes investir no momento de baixa. Exatamente. E os investidores compram essa ideia ou não? Cada vez mais. E até te contei que a gente vai, a partir desse mês, a lâmina vai já ter o nosso baratômetro, porque a gente percebe que, à medida em que a gente vai e fala, e ele entende que ele estava com medo, a sensação era ruim, mas que depois, não é sempre imediatamente, mas que nos longos períodos faz muito sentido, e a gente tem gráficos que mostram a correlação, né, do baratômetro e depois do retorno futuro, eles vão ficando mais e mais confortáveis e entendendo que para investir é melhor ele olhar o baratômetro do que o retorno nos últimos 12 meses ou nos últimos 6 meses. E o investidor tem essa inteligência emocional para de fato aproveitar esse momento, ou quando chega na hora, o fundo caiu bastante, ele fica com medo de fazer um aporte? É difícil, assim, é mais fácil falando aqui, e eu já até te contei do caso do cliente que fala, não, se chegar em tal número eu vou investir, e quando chega e eu liguei para o investidor, ele falou, não, Gustavo, mas agora está muito ruim, você não está vendo o que está acontecendo? Eu falei, pois é, mas para chegar nesse número, precisa dessas narrativas, né? Então, não é simples fazer isso, mas na minha opinião, na minha carreira de
estou aí 20 anos já no mercado de investimentos, eu noto que os melhores investidores são os que têm essa inteligência emocional. Escolher alguns ativos que eles têm uma alta convicção, uma alta probabilidade de que sejam bons, e aí por ativos eu estou falando ou empresa ou gestora, fundo de investimento, principalmente em ações, que as coisas têm um valor intrínseco, as empresas têm um valor intrínseco. Então se você tem um grupo de pessoas trabalhando para você, que é o caso da GEL, ou um grupo de ações que você escolheu e você se sente habilitado para isso, e aquilo cai de valor, cai de preço, e o teu valor não mudou, você deveria ficar com mais vontade de comprar do que de vender, né? E mais no mercado de ações não é simples, porque é o seu dinheiro, as narrativas são ruins, a matéria do jornal está ruim, então não é simples de fazer, mas é importante. Como é que você analisa esse momento que o Brasil vive em relação ao mercado de investimentos, né? A gente vê uma proliferação de plataformas de investimento online, tem muito site vendendo notícia, muita agência, fundo vendendo retornos maravilhosos a risco zero. Como é que você vê esse momento hoje? Uma oportunidade, né? Ou seja, algum cliente que abre uma plataforma de investimento e tem 300, 500 opções de renda fixa, variável, fundos. Eu acho que é um momento especial. Eu acho que se você olhar um pouquinho da história, o brasileiro deixava muito dinheiro no banco, na poupança, no CDI e estava confortável com isso. Começou a ser inundado pela ideia correta de que esse não é o melhor para ele fazer. E aí ele foi olhar e falar, então o que eu posso fazer? Os juros caiu, então ele já sente que isso não é mais rentável. E aí eu brinco que ele tem hoje umas 8 opções de plataformas para ele escolher, boas, que fazem propaganda com gente conhecida, gente famosa. E se ele entrar em cada uma, cada uma tem uma estratégia, mas tem umas que tem 300, 500, 600, 1000 produtos lá dentro. Então o investidor, na hora que ele decide sair da poupança, ele se encontra com 4.000 caminhos disponíveis. Então a gente conversou na última vez, eu dei aquele exemplo, eu me sinto levando uma criança naquele parque de diversões, quando o investidor abre a tela lá e fica tudo piscando, e coisa subindo, coisa caindo, ele sem saber direito o que está acontecendo. Então eu sempre digo que eu estou com a sensação de que isso aqui foi um passo importante, mas é importante que o investidor entenda a diferença, às vezes, do lazer, do parque de diversão, de investir em vários fundos, do investimento. E para a gente lá na GEL, o investimento é um pouco mais calmo, mais sereno, é com mais tempo para estudar o que você vai comprar, saber por que você está investindo naquilo e que não é o retorno. Então, tentar entender o que você está investindo para você dar tempo para o teu investimento. Eu sinto os investidores angustiados e não dando tempo para os investimentos. Como uma criança no parque de diversões que brinca um monte de brinquedo e quase não aproveita nenhum no final das contas. Legal. Gustavo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição para quem quiser falar com a gente pelo nosso site, tem nossos contatos. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Valeu.